Olá a todos, meu nome é Pedro, eu sou médico anestesista e eu fui convidado para dar essa aula sobre anestésicos locais. Inicialmente eu agradeço o convite e espero passar algumas informações que eu considero importantes sobre esse grupo de medicamentos. Os anestésicos locais, eles podem ser utilizados para várias funções, não só para anestesias locais. Mas como nós podemos ver nessa imagem, nós vemos provavelmente o cirurgião ou o anestesista infiltrando a pele do paciente para que possa ser feita a incisão posteriormente, com o intuito do paciente não sentir dor. Tá? Mas os anestésicos locais servem também, por exemplo, para fazer o que nós chamamos de bloqueios regionais. Os bloqueios regionais são quando nós banhamos um nervo com um anestésico local, com o intuito de bloquear a transmissão nervosa através desse nervo, fazendo com que toda aquela região inervada seja bloqueada e o paciente não sinta dor e ele acaba não conseguindo mexer aquela região também. Tá? Então veja que a anestesia regional é uma anestesia diferente de uma anestesia local. Outra possibilidade é nós injetarmos os anestésicos locais no neuroeixo ou muito próximo, no neuroeixo, seja no sistema nervoso central ou muito próximo do sistema nervoso central. Tá? Então, basicamente, nós podemos fazer uma raquianestesia, que o nome mais correto seria bloqueio subaracnoide, tá? Que nós injetamos o anestésico local lá no compartimento onde fica o líquor, ou fazer um bloqueio peridural, que nós injetamos o anestésico um pouquinho mais externo ao sistema nervoso central, mas ele acaba banhando as raízes nervosas que estão saindo da medula espinhal. Tá? Os anestésicos locais eles podem ser utilizados também como antiarrítmicos. Então, nós utilizamos, por exemplo, a lidocaína para arritmias de origem ventricular. Então, se o paciente apresenta muitas extrasístoles ventriculares, uma das nossas possibilidades é fazer lidocaína intravenosa, obviamente sem vasoconstritor, e nós avaliamos se conseguimos corrigir essa arritmia. E o anestésico local ele pode ser utilizado topicamente também. Aqui nessa imagem a gente vê o uso tópico oftalmológico de um anestésico local, mas pode ser utilizado também, por exemplo, em forma de gel numa sondagem vesical. O primeiro anestésico local desenvolvido foi a cocaína, em 1884. Aqui, nessa linha do tempo, eu demarquei os anestésicos locais que nós, anestesistas, utilizamos com maior frequência. Fora a cocaína, que eu demarquei só pelo fato de ter sido o primeiro a ser desenvolvido. Então, os que nós mais utilizamos na nossa prática clínica são a lidocaína, a bupivacaína, a ropivacaína e a levobupivacaína. Tá? Mais para frente, nós veremos que a levobupivacaína nada mais é do que a bupivacaína, só que nós pegamos só uma porção dela. No caso, a porção levógera. Precisamos lembrar a fisiologia da transmissão nervosa, ou seja, o potencial de ação. Lembrar que uma célula nervosa, um neurônio, quando está em repouso, ele mantém o meio intracelular com um potencial iônico negativo em relação ao meio extracelular. A partir do momento que ocorre a abertura dos canais de sódio, voltagem dependentes, ocorre o influxo do sódio e o meio intracelular passa a ser ligeiramente mais positivo do que o meio extracelular e, subsequentemente, vai abrindo novos canais de sódio voltagem dependentes
e dessa maneira ocorre a transmissão nervosa. Então, como os anestésicos locais agem? Eles agem bloqueando esses canais de sódio voltagem dependentes. Aqui nessa imagem, nós podemos ver essas bolinhas amarelas e as bolinhas verdes. Ambos são o mesmo anestésico local. A diferença é que um está ligado ao íon hidrogênio, se tornando uma substância polarizada, e os que estão em amarelo são substâncias apolares. Então vejam, para que consiga atravessar a membrana bilipídica de uma célula, o fármaco ele precisa estar na sua forma apolar, na sua forma não ionizada. A partir do momento que ela entra na célula, ela vai atingir o anestésico local na sua forma ionizada. Mas é importante notar que nós só conseguiremos ter eficácia com esse fármaco se ele estiver na sua forma apolar inicialmente. Tá? Então, qual é a definição de anestésicos locais? Os anestésicos locais são substâncias que, em concentrações apropriadas, bloqueiam, ainda bem, de maneira reversível, ou seja, não é algo irreversível, o paciente volta a sentir, o paciente volta a mexer, a geração e a propagação de impulsos elétricos em tecidos excitáveis. Vejam que nós temos basicamente dois tipos de neurônios periféricos. Daqui a pouquinho a gente vai ver que é um pouco mais que isso. Mas nós temos essa subdivisão de neurônios mielinizados e neurônios não mielinizados. Lembrando que a transmissão nervosa por neurônios mielinizados, ela ocorre de maneira saltatória. Então ela é muito mais rápida. E a transmissão nos neurônios não mielinizados, ela é muito mais lenta, como nós veremos no próximo slide. Aqui nessa tabela, nós podemos observar que nós temos vários tipos de fibras nervosas. Nós temos as fibras A e B, que são as fibras mielinizadas, e nós temos a fibra C, que é amielinizada. Uma maneira fácil de lembrar disso é pensar na fibra C como sem mielina. Obviamente, sem não se escreve com C, mas é uma maneira que ajuda a gente a lembrar. Nós observamos que as fibras do tipo A, elas têm essas subdivisões. Fibras do tipo A alfa, A beta e A delta. As fibras do tipo B e as fibras do tipo C também é subdividida em duas. Aqui nós vemos a velocidade de condução dessas fibras e observamos que as fibras do tipo A e B têm a transmissão muito mais rápida que as fibras do tipo C. Cada uma dessas fibras tem uma função específica. Eu não vou falar de cada uma delas, mas como vocês podem observar aqui. E é interessante observar que as fibras mielinizadas, elas são mais suscetíveis aos bloqueios dos anestésicos locais do que as fibras amielinizadas. Por conta disso e de outros fatores, nós temos o que nós chamamos de bloqueio diferencial. O que é o bloqueio diferencial? É um bloqueio pelos anestésicos locais em uma sequência. Então, não são todas as fibras que são bloqueadas no mesmo momento. Então, primeiro nós temos o bloqueio das fibras simpáticas, depois das fibras que transmitem a sensação dolorosa e térmica, propriocepção, tato e pressão e motricidade. Um outro fator que influencia no bloqueio diferencial é a região em que aquela fibra nervosa se encontra em relação ao nervo. Então, se a fibra nervosa ela está mais periférica, ela vai ser bloqueada mais rapidamente. Se aquela fibra nervosa está instalada de maneira mais central, ela vai ter um bloqueio mais retardado.
nós temos duas classificações bioquímicas dos anestésicos locais. Uma molécula de anestésico local ela é formada por três regiões. Um grupo aromático, que eu vou marcar aqui. Uma amina terciária e uma cadeia intermediária. A cadeia intermediária é a que vai classificar o anestésico local de maneira bioquímica. Então, nós temos os anestésicos locais aminoamidas, cuja cadeia intermediária é um grupo com função amida, e nós temos os aminoésteres, cujo grupo intermediário é um grupo éster. E qual a importância de nós sabermos disso? Nós sabemos que os anestésicos locais que são classificados como aminoamidas, eles raramente promovem alergia ao paciente. Por outro lado, eles têm metabolização hepática. Então, se nós fazemos uma dose muito grande de anestésico local num paciente que tem, por exemplo, uma insuficiência hepática, a chance de nós termos uma toxicidade com essa medicação acaba sendo maior, porque ele depende dessa metabolização pelo fígado. Já os anestésicos locais do grupo aminoésteres, eles já com maior frequência nós podemos ter processos alérgicos, mas, por outro lado, eles são metabolizados por pseudocolinesterases, ou então também chamadas de colinesterases plasmáticas. Ou seja, mesmo que seja um paciente com uma insuficiência hepática importante, mesmo uma insuficiência renal, isso não vai interferir na metabolização desse anestésico local. É importante nós sabermos que os anestésicos locais que nós mais utilizamos na nossa prática clínica, eles são do grupo aminoamidas. Então, o que a gente tira de conclusão disso? Nós tiramos de conclusão que se nós tivermos um processo alérgico no paciente, provavelmente não foi culpa do nosso anestésico local. Porém, se nós temos um paciente com uma insuficiência hepática, é importante que a gente vá tateando as doses do anestésico local e não exagere e sempre respeitando a dose limite desse fármaco. Então vejam, todos aqueles anestésicos locais que eu citei no início da aula, que nós utilizamos no nosso dia a dia, como a lidocaína, a bupivacaína e a ropivacaína, assim como a levobupivacaína, eles são do grupo aminoamidas. Tá? E os aminoésteres nós raramente utilizamos, pelo menos em anestesiologia ou mesmo em pronto atendimento. Alguns desses outros fármacos eu já vi sendo utilizado por dentistas. Tá? Se nós utilizamos vários tipos de anestésicos locais, isso significa que existe uma diferença entre eles. As principais diferenças entre os anestésicos locais que nós utilizamos estão relacionados à latência, ou seja, o tempo decorrente desde a hora que eu injeto até o momento em que ele faz o efeito desejado, a duração do efeito e potência e toxicidade. Veja que eu coloquei a potência do anestésico local junto com a toxicidade, porque esses dois fatores estão muito relacionados. Então, o que influencia na latência dos anestésicos locais? A concentração da solução que nós utilizamos. Por exemplo, uma lidocaína a 2%, ela vai agir mais rapidamente do que uma lidocaína a 1%. Outro fator muito importante é o grau de ionização do nosso fármaco. Então, lembrem que o anestésico local na forma não ionizada,
ele consegue atravessar a membrana bilipídica da célula neuronal e vai, assim, conseguir entrar na célula e fazer seu efeito. Cada anestésico local ele vai ter um pKa diferente. O que é o pKa? pKa é aquele pH em que metade da solução estará na forma ionizada e a outra metade estará na forma não ionizada. Vejam que, conforme nós colocamos o fármaco num pH diferente, ele pode ficar mais ionizado ou menos ionizado. No caso, se nós injetamos o anestésico local no meio que está ácido, que tem muitos íons H+, a tendência vai ser essa equação ser deslocada para a esquerda, fazendo com que a maior parte do nosso fármaco fique na forma ionizada e dessa forma ele não vai conseguir entrar no neurônio. E o que isso interessa para a gente? Então vejam esse caso, que aparentemente é um abscesso. Toda essa região está muito inflamada e provavelmente esse tecido está recebendo pouco oxigênio e fazendo um metabolismo anaeróbio. Dessa forma, vai acumulando muito ácido lático, ou seja, essa região está ácida, com muitos íons H+. Quando nós injetamos, infiltramos essa região para poder manipulá-la, é muito provável que o nosso anestésico local não tenha efeito, justamente porque ele estará muito na forma ionizada e não vai conseguir entrar dentro da célula nervosa. Aqui nessa tabela, eu destaquei os 3 anestésicos locais que nós mais utilizamos. Então vejam que tanto a bupivacaína quanto a ropivacaína, elas têm um pKa de 8,1, enquanto a lidocaína tem um pKa de 7,9. O que isso significa? Significa que, quando nós estivermos num pH fisiológico, 83% da bupivacaína e da ropivacaína estarão na forma ionizada, ou seja, a forma que não entra dentro da célula, enquanto 76% da lidocaína que estará nessa forma. Ou seja, qual desses medicamentos que age mais rapidamente? É a lidocaína, porque ela vai ter um percentual maior na sua forma não ionizada. E quais são os fatores que influenciam na duração de ação? São principalmente 2. Um deles é o uso de vasoconstritores. Quando nós utilizamos o vasoconstritor junto ao anestésico local, a maioria das vezes é a adrenalina nessa concentração, que já vem na solução, nós não precisamos preparar isso. Isso faz com que haja vasoconstrição naquela região em que nós infiltramos e a absorção do nosso anestésico local para a circulação sanguínea vai ser muito menor. Então, ele acaba tendo uma duração maior. Um outro fator que interfere na duração de ação é a afinidade a proteínas. Então, nós vemos naquela mesma tabela que a afinidade proteica da bupivacaína e da ropivacaína, elas são maiores que a da lidocaína. Ou seja, quais anestésicos desses aqui que vão durar por mais tempo? A bupivacaína e a ropivacaína. Quanto mais ou menos? Quando nós infiltramos ou mesmo fazemos uma anestesia peridural, uma raquianestesia com estes fármacos, obviamente que vai depender um pouco da concentração também, mas com a bupivacaína e a ropivacaína nós conseguimos um bloqueio em torno de 2 a 3 horas mais ou menos. Enquanto com a lidocaína, nosso bloqueio pode durar meia hora, 1 hora. Então, nós escolhemos os fármacos de acordo com o que é importante para aquele momento. Se é um procedimento rápido e que não deve doer muito depois, nós utilizamos a lidocaína. Se é um procedimento mais demorado,
e que tem uma tendência a ter uma dor pós-procedimento, pós-operatória, nós tendemos a usar a bupivacaína e a ropivacaína. Isso não é muito descrito nos livros, mas na prática clínica, nós normalmente, muitas vezes, misturamos, seja a bupivacaína com a lidocaína ou então a ropivacaína com a lidocaína. Em relação à potência e à toxicidade. De maneira geral, os anestésicos locais mais potentes e com maior potencial de toxicidade são os mais lipossolúveis. Nessa tabela, nós observamos o grau de lipossolubilidade dos anestésicos locais. Vejam que a bupivacaína é de longe o mais lipossolúvel. Depois, nós temos a ropivacaína, que é consideravelmente menos lipossolúvel que a bupivacaína, e a lidocaína, que é menos ainda que a ropivacaína. Então, o que nós verificamos aqui? A bupivacaína ela tem um potencial de toxicidade muito alto. Tá? Então, se nós utilizamos em grandes quantidades, ou então se nós injetamos inadvertidamente de maneira intravenosa, nós podemos ter problemas muito sérios, como uma parada cardíaca de difícil reversão. Nós vemos que, por outro lado, a ropivacaína ela já tem uma toxicidade menor e a lidocaína menor ainda. Pensando que o perfil farmacocinético da bupivacaína e da ropivacaína são muito semelhantes, ou seja, ambos têm uma duração de ação prolongada, que é o que muitas vezes pode interessar para a gente, o único motivo que nós teríamos para utilizar a bupivacaína seria o preço. Tá? Então, a bupivacaína ela é um pouco mais barata que a ropivacaína. Se você não tem a ropivacaína, tudo bem, utilize a bupivacaína. A gente usou por anos e anos sem ter nenhum problema. Agora, se você tem à sua disposição a ropivacaína, escolha ela, tá? Como um anestésico local que você queira que dure bastante. E a lidocaína, vejam que é o anestésico que você tem a menor possibilidade de ter uma intoxicação grave. Um outro fator que interfere na toxicidade dos anestésicos locais é o que nós chamamos de quiralidade. Então, nós sabemos que algumas moléculas elas existem em duas formas, as formas levógeras e as formas destrógeras. Tá? Então, são moléculas que, apesar de ter a mesma composição química, elas são iguais às nossas mãos. Elas estão em posições diferentes, ela tem uma conformação em espelho, né? É uma molécula que está espelhada. Então, elas podem ter uma ação diferente, simplesmente por ter essa característica levógera ou destrógera. Então, qual medicação que nós temos que tem nessas duas formas? Então, a bupivacaína. Tá? Então, de maneira geral, as substâncias, os anestésicos locais na sua forma levógera, elas são menos cardiotóxicas. Então, se você separa a parte levógera da bupivacaína, você tem um anestésico local menos cardiotóxico. Tá? Não chega a ser tão bom quanto a ropivacaína, mas é uma melhora. Tá? Então, se você tem ropivacaína para utilizar, não tem também por que utilizar a levobupivacaína. Dê preferência à ropivacaína. Tá? Isso eu já falei, que os compostos levógeros eles têm uma menor toxicidade sistêmica. Eu acho que essa é a informação mais importante. Tá? Quanto à
ao perfil de vasoconstrição, maior duração, isso daí, na verdade, não tem tanta interferência para a gente, tá? É uma diferença que não é tão importante, não. Bom, essa imagem é uma imagem que eu considero muito importante para a gente ter na nossa cabeça, que é de um estudo que foi feito em 2001 e foi publicado numa das, se não a melhor, uma das melhores revistas de anestesiologia, que é a Anestesia Analgesia. E esse estudo fez o seguinte: eles pegaram alguns cachorros anestesiados e eles foram incrementando doses de anestésicos locais. Tá? Então, vejam, até que esse cachorro tivesse uma parada cardíaca, e aí eles tentavam ressuscitar esse animalzinho. Então vejam, de todos os cachorros que receberam a lidocaína, eles conseguiram ressuscitar 100% desses cachorros. Tá? Então vejam como a gente tem uma segurança maior em utilizar a lidocaína. Em relação à bupivacaína, conseguiu ressuscitar praticamente metade dos cachorros e a outra metade foi a óbito. No caso da levobupivacaína, nós tivemos uma melhora em relação à bupivacaína, mas a ropivacaína foi melhor ainda que a levobupivacaína. Tá? Então, se nós precisamos de uma medicação que haja rapidamente, mas que tenha um efeito curto, a lidocaína é uma excelente opção. Se nós queremos uma medicação que tenha uma duração maior, a ropivacaína vai ser a nossa opção. Existe a possibilidade, que nem eu falei anteriormente, de nós misturarmos os dois, mas obviamente, quando nós formos calcular a dose tóxica, nós pegamos metade da dose tóxica de um e metade da dose tóxica do outro. Tá? Nós não somamos. Né? Então nós teremos um fármaco que vai ter uma latência curta, ou seja, vai agir rapidamente, mas que vai ter um efeito prolongado. Bom, nós temos uma progressão na toxicidade dos anestésicos locais. Então, vejam que num primeiro momento o paciente ele tem sintomas mais leves. Tá? Então, ele sente um formigamento na língua, ele tem uma tontura, distúrbios visuais, aí que ele vai perder a consciência, ter convulsões e coma. Ou seja, a toxicidade do sistema nervoso central, ela vem antes da toxicidade cardiovascular. Tá? Então, antes do seu paciente ter uma parada cardíaca, muito provavelmente ele ficará inconsciente ou convulsionará. Tá, ok? Ou seja, nós precisamos de doses maiores de anestésico local para que a gente tenha uma toxicidade cardiovascular. E isso é uma notícia boa de certa forma. Para vocês terem uma ideia, no caso da lidocaína, nós precisamos de uma concentração plasmática 7 vezes maior para ter uma parada cardíaca em relação à concentração plasmática que nós temos toxicidade do sistema nervoso central. Tá? Ou seja, a gente tem uma segurança em relação à toxicidade cardiovascular muito grande com a lidocaína. É indiferente o local em que nós injetamos o anestésico em relação à cardiotoxicidade. Ou seja, se você injeta em qualquer lugar do corpo, obviamente que a gente não está falando da via intravascular, mas se você injeta
em determinada região, você vai ter uma absorção maior do anestésico local, ou seja, você vai ter um aumento da concentração no plasma sanguíneo muito mais rápida em determinadas regiões do que em outras. Tá? Então, na anestesia, nós podemos fazer um bloqueio regional, que é o bloqueio intercostal. Então, vejam que, no caso do bloqueio intercostal, é a região onde há a absorção mais rápida do anestésico local. Tá? Então, nós temos uma chance maior de ter uma toxicidade quando nós fazemos esse tipo de anestesia. Quando nós injetamos no espaço peridural, também tem uma absorção grande, seguida por bloqueios de plexos, no caso do bloqueio do plexo braquial, lembrando que plexo nada mais é do que um conjunto de nervos, né? No caso do plexo braquial, é aquele conjunto de nervos que saem da região cervical e do comecinho da região torácica e vai inervar todo o nosso membro superior, e depois de bloqueios ciático, femoral, ou seja, bloqueios de nervos já mais periféricos ainda. Bom, então, o que é importante para vocês saberem na prática mesmo, quando vocês estiverem num pronto atendimento, seja fazendo uma sutura, seja fazendo um bloqueio regional, que dá para aprender a fazer bloqueios regionais que podem ajudar a gente. Então, existem algumas tabelas para isso, tá? Algumas tabelas inclusive divergentes, mas o que nós acabamos utilizando na prática clínica é isso daqui que eu vou passar para vocês. A lidocaína nós podemos utilizar até 7 mg por quilo se ela for sem vasoconstritor. Tá? Se ela for com vasoconstritor, ou seja, tem o vasoconstritor lá, que vai fazer com que ela seja absorvida de maneira mais lenta, então nós já podemos utilizar uma dose maior, até 10 mg por quilo. No caso da bupivacaína, nós utilizamos 3 mg por quilo, e a ropivacaína nós também utilizamos até 3 mg por quilo. Eu confesso que não sei dizer ao certo por que a ropivacaína, por mais que ela seja muito menos cardiotóxica, ela também é utilizada na mesma dose que a bupivacaína. Eu desconfio que talvez a dose para ter toxicidade do sistema nervoso central talvez seja mais próxima da bupivacaína, mas enfim, na prática nós respeitamos essa dose aqui. Lembrando que a gente não está falando de injetar por via intravascular, nós estamos falando de infiltrações locais ou então bloqueios de nervos, tá? E como é que a gente sabe qual é a concentração da nossa solução? Então vejam, uma lidocaína a 2%, é só nós puxarmos uma vírgula para a direita, vem o zero aqui, e tem 20 mg por ml. Tá? Então, tudo quanto for solução que vocês virem na medicina que estiver escrita em porcentagens, você pode usar essa regra. Então, uma ropivacaína a 0,5%, por exemplo, 0,5% nada mais é do que 5 mg por ml. Tá? Então, essa regra é fácil. Lembrando que isso serve para tudo. Então, se você tem um soro glicosado a 5%, você tem 50 mg por ml. Tá? Esse tipo de informação aqui é muito provável que vocês não lembrem daqui algumas horas, dias, minutos. Então, é interessante anotar isso daqui para se precisar usar no dia a dia. Tá? Bom, se nós temos um paciente que teve um sintoma de toxicidade por anestésico local, qual que deve ser a nossa conduta? Então, nós devemos fazer
a manutenção da oxigenação, pressão arterial, é o suporte de ventilação e o suporte hemodinâmico desse paciente. Tá? Se ele não estiver respirando mais, nós ventilamos esse paciente, se precisar a gente entuba. Se tiver hipotensio, a gente usa vasopressor. Enfim, manter a homeostase deste paciente. Por que é interessante evitar a hipercapnia e a acidose? O que acontece quando esse paciente fica hipóxico? Além da hipóxia, a gente vai ter um aumento do gás carbônico, e o gás carbônico em contato com a água, ele se transforma, ele libera íons H+. Então, a gente fica com um pH sanguíneo ácido. Então, o que acontece? Aquelas moléculas de anestésico local, de anestésicos locais, que entraram no nosso sistema nervoso central, por exemplo, elas entraram, aí elas acabaram se ionizando, porque lá é uma região que existe muito consumo de oxigênio, e aí já passa a ter muito metabolismo anaeróbio também, e aí ela ficando ionizada no sistema nervoso central, ela não consegue mais sair de lá. Isso daí é chamado de sequestro iônico. Tá? Então, a molécula que ainda não está ionizada, ela entra no sistema nervoso central, ela se ioniza lá e ela não consegue mais sair de lá, tá? Pela barreira hematoencefálica. Para controlar as convulsões, a gente utiliza os benzodiazepínicos. Tá? Pode usar midazolam, pode usar diazepam, que são os que nós mais utilizamos em hospitais, né? Talvez o ideal seja o diazepam mesmo, porque ele vai ter uma duração maior. Tá? Paciente adulto, usar meia ampola, uma ampola, ou seja, 5 mg, 10 mg, pode ir tateando, mas isso é o que vai tratar a convulsão. Lembrando que, dependendo do anestésico local, nós podemos ter uma toxicidade muito importante. Então, por exemplo, se nós pegamos a bupivacaína, dependendo da quantidade, nós injetamos de maneira intravenosa ou infiltramos com uma quantidade muito grande, esse paciente pode ter uma parada cardíaca de difícil reversão. De maneira geral, a conduta nesses casos é fazer uma reanimação cardiopulmonar prolongada. Nesses casos, a gente insiste na reanimação por, às vezes, até mais de 1 hora, 2 horas, enfim. Porque a gente sabe o motivo que causou aquela parada cardíaca. Agora, tem uma substância que é uma emulsão lipídica que não é em todos os hospitais que a gente encontra, mas que, se você tiver, você pode administrar no paciente. Essa emulsão lipídica, ela de certa forma vai tentar captura moléculas do anestésico local, e aí acaba reduzindo a toxicidade. Então, a emulsão lipídica ela está indicada nesses casos de toxicidade. Alguns adjuvantes que nós utilizamos junto aos anestésicos locais. A epinefrina, como nós já falamos, né? A gente tem 2 motivos para utilizar a adrenalina concomitante ao anestésico local. Seria aquilo que nós já falamos, que é para aumentar a duração de ação desse fármaco, e também, às vezes, o procedimento que vai ser feito é numa região em que vai ter um sangramento que atrapalha a visualização das estruturas. Então, quando você infiltra o anestésico local com epinefrina, você causa vasoconstrição, você tem um sangramento menor naquela região e você consegue enxergar melhor o que você precisa mexer, enfim. Pode utilizar como adjuvantes opioides, no caso de RAC, anestesia, bloqueio peridural, isso é muito comum. Nós utilizamos muito a morfina ou fentanil. Agora, em infiltrações locais
mesmo bloqueios regionais de nervos periféricos, a gente não costuma utilizar muitos, nem opioides, nem alfa-2 agonistas. Tá? Alfa-2 agonistas, o mais clássico deles é a clonidina. Tá? Os alfa-2 agonistas eles têm efeitos tanto analgésicos, quanto sedativos, quanto hipotensores. E mais uma vez, na raquianestesia, na anestesia peridural, ele pode ser sim um adjuvante. Não é tão frequente quanto os opioides, mas pode ser utilizado. Bom, o que eu acho que é interessante vocês saberem na prática, quando vocês estiverem num pronto atendimento? Fazer algumas perguntas. Qual anestésico local eu vou escolher? Isso, inclusive, esse tipo de dica, a gente às vezes até conversa com o cirurgião. Porque tem alguns cirurgiões que eles têm mais conhecimento dos anestésicos locais, outros têm um pouco menos. E essas são informações básicas que a gente precisa ter para utilizá-los. Tá? Então, qual anestésico local que a gente vai escolher? E quanto que eu posso fazer? A partir disso a gente já conversou mais para frente. Então, quando que a gente escolhe a lidocaína? Então, quando a gente quer que haja rapidamente, é uma excelente opção. Tá? Lembrando que tem um pKa mais baixo, então ele vai conseguir ter uma latência menor também. Por outro lado, ele tem uma curta duração, tá? Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da sua intenção. E ele, de maneira geral, comparando com a bupivacaína e com a ropivacaína, ele tem uma baixa toxicidade. Tá? Para vocês terem uma ideia, óbvio que a gente sempre toma muito cuidado com tudo que a gente faz. Mas para vocês terem uma ideia, nós podemos injetar de maneira intravenosa no paciente de 1 a 2 miligramas por quilo de lidocaína. Então, se você pega um frasco de lidocaína 1% num paciente de 70 quilos, ou seja, você pode injetar até 140 miligramas nesse paciente, nós podemos fazer até 14 ml de lidocaína intravenosa nesse paciente. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Para que vocês tenham um pouco mais de segurança em infiltrar as lesões dos seus pacientes quando precisar e não ter um medo tão grande. Tá? Lógico, precisa estar preparado para caso precise ventilar, tudo, mas não é algo frequente, não é algo frequente. Então, assim, a lidocaína é uma medicação que a gente considera segura se utilizada adequadamente. Tá? E a bupivacaína? A bupivacaína, assim como a ropivacaína, elas têm uma latência mais demorada. Então, eu posso dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente está num trabalho de parto, de repente o obstetra fala assim, não vai nascer por baixo, vai ter que fazer uma cesariana. Nós já tínhamos introduzido um catéter no espaço peridural do paciente e a gente precisa fazer mais medicação nesse catéter para que o paciente suporte a cesariana. Então vejam, é muito mais interessante nesse momento que a gente quer que haja rapidamente, a gente fazer a lidocaína do que fazer a bupivacaína ou a ropivacaína. Tá? Então, conforme o contexto, a gente utiliza uma medicação ou outra. Agora, a bupivacaína e a ropivacaína, elas têm uma duração mais prolongada. E isso é muito interessante para, por exemplo, procedimentos que vão ter uma dor pós-procedimento, pós-operatório. Tá? Então, se ela durar mais tempo, isso é muito interessante para a gente. É mais tempo que o nosso paciente fica sem dor. Tá? E aquilo que nós já falamos bastante, que a cardiotoxicidade da bupivacaína é uma cardiotoxicidade elevada, tá? E a ropivacaína é maior que a da lidocaína, mas é bem menor que da bupivacaína. Lembrando, mais uma vez, entre bupivacaína e ropivacaína, se tiver opção, use a ropivacaína. Pessoal, e agora para terminar, vamos fazer um exercício prático aqui.
Imaginem que nós temos um paciente de 80 quilos, está com uma lesão corto-contusa e nós vamos fazer uma sutura nele. Nós temos à nossa disposição lidocaína 2% com vasoconstritor. E nós queremos saber qual o máximo de volume dessa solução que nós podemos utilizar para infiltrar próximo à lesão, para que nós possamos fazer a sutura sem que o paciente sinta a dor. Então vejam, um paciente de 80 quilos, quanto que ele pode receber de lidocaína com vasoconstritor? São até 10 mg por quilo. Então esse paciente pode receber até 800 mg de lidocaína com vasoconstritor. Mas nós não queremos saber em miligramas, nós queremos saber em ml. Então nós dividimos pela concentração do nosso fármaco, que são 20 mg por ml. Nós teremos um total então de 40 ml. É bastante coisa, dá para infiltrar uma área considerável. Tá? E dessa mesma maneira a gente faz o cálculo para os outros tipos de anestésicos. Tá? Bom, eu agradeço muito a atenção de todos vocês que assistiram a aula. Eu espero ter atingido pelo menos parcialmente o objetivo que vocês tinham. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E se tiverem quaisquer dúvidas ou se quiserem materiais complementares, podem, por favor, mandarem e-mail para mim. Tá ok? Muito obrigado a todos e até mais.